quais foram as contribuições do Sol para o contexto trigonométrico? Todo conhecimento vem da sombra. Essa sombra que o Sol produz, ele simplesmente formatou em sua cabeça. Como foi que o homem começou a pensar? Aí sim a gente chega. Quais foram as contribuições do Sol para o contexto trigonométrico? Num provérbio chinês diz, todo conhecimento vem da sombra, e a sombra vem do gnomo. O gnomo significa cobertura produzida pela luz. Aí surgiu a ideia do ângulo. A ação do tempo deve ter sido a mais natural de todas, a divisão em dia e noite. Para marcar intervalos de tempos menores do que o dia, o homem começou a observar a variação de sua própria sombra ao longo do dia. Logo depois percebeu que podia fazer essas mesmas estimativas do tempo através da observação da sombra de uma vareta fixa, fincada no chão, na posição vertical. O aperfeiçoamento desse marcador levou à criação dos gnomos e dos relógios do Sol. Então, como podemos analisar, gnomos significa o quê? Cobertura produzida por luz. A observação da sombra projetada pelo gnomo ao longo do dia mostra que, ao amanhecer, a sombra estará bem longa, ao meio-dia estará no seu tamanho mínimo, e ao entardecer voltará a alongar-se novamente, como mostrado nessa figura aqui. Esse amarelinho aqui é a lista amarela, mediana. Olha essa linha aqui verde, posição, diminui. Olha essa posição aqui azul, vai diminuindo. Então, o gnomo é a parte do relógio solar que possibilita a projeção da sombra, considerado provavelmente o primeiro instrumento utilizado para indicar a hora do dia, data aproximadamente de 3.500 a.C. Então, começa aí a nascer o conceito que hoje conhecemos de trigonometria. Veja só, conforme o Sol se movimenta no céu, um bastão elevado desse relógio faz a sombra sobre essa linha. A posição da sombra é que mostra a hora. Veja que ele aumenta, ó, e vai diminuindo. Os antigos egípcios fizeram os primeiros relógios do Sol por volta de 3.500 a.C. A primeira aplicabilidade dos egípcios foi a preocupação em determinar a altura. Trabalhar com a altura. Por quê? Porque foi um dos primeiros problemas a entregar o homem naquela época. Como construir uma pirâmide e sua altura? O conhecimento dos egípcios teve a primeira razão. A razão foi o quê? Sombra sobre gnomo. Esse gnomo significa o quê? Cobertura produzida pela luz, que é o que conhecemos hoje como cotangente. As pirâmides foram todas esquadrinhadas através das sombras, e para eles chamavam simplesmente isso de inclinação da parede da pirâmide. Não é nem a altura que nós temos formatado hoje na nossa cabeça. Eram simplesmente as inclinações. Veja outra razão que movia eles. Na construção das pirâmides, era essencial manter uma inclinação constante das faces, o que levou os egípcios a introduzir o conceito de secte, que representava a razão entre o afastamento horizontal e a elevação vertical. Poderíamos dizer, então, que essas ideias estavam anunciando a chegada, séculos depois, das funções da tangente, cotangente. Nascia aí a trigonometria. Que nome é trigonometria? Tri significa 3, gono, ângulos, metria, medida, medição. Significa o estudo das medidas dos triângulos, que entra aí o papel dos ângulos, né? A aplicabilidade dos ângulos. Aí começou, aí o homem vê a importância, né, dos ângulos que se tinha. O ângulo de 90 mesmo tem uma aplicabilidade enorme, a questão, a cadeira mesmo, né? Você usa o ângulo de 90. O ângulo de 30 graus tem diversas aplicabilidades. Uma delas é para amenizar o esforço que o ser humano tem ao subir uma altura, se deslocar de um lugar para outro. Os ângulos de 30 graus têm uma elevação bem baixa e o ser humano vai depender de pouco esforço. Já o ângulo de 45, por ele ser bissetriz do ângulo de 90,
ele vai fazer que o homem atinja um esforço mediano. E isso não acontece também com o ângulo de 60, porque o ângulo de 60, o homem faz muito esforço. Podemos enxergar sua aplicabilidade em vários objetos do nosso dia a dia. Veja alguns.